Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. É uma bênção poder estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, compartilhando a palavra de Deus, trazendo sempre uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para o seu coração. Eu quero aproveitar e pedir para que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, esteja se inscrevendo e clicando aí no sininho das notificações. Eu sempre peço para conferir se realmente já está inscrito ou não, porque às vezes a pessoa acha que já está inscrito e ainda não está inscrito no canal. E é totalmente gratuito, você se inscreve, clica aí no sininho das notificações e sempre que nós estivermos aqui ou postarmos algum conteúdo novo, você naturalmente vai receber a notificação em primeira mão, tá bom? Outra coisa importante também é que você deixe aí o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e torne esse conteúdo visível a mais pessoas, tá bom? Então não esquece de deixar também aí o seu like. E agora, o meu pedido é para que você esteja compartilhando esse link aí nas suas redes sociais. Você pode compartilhar aí no seu status, compartilhar nos seus grupos, mas eu sempre peço para que você compartilhe com pelo menos 5 a 10 contatos no privado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas participam de grupos, mas os grupos estão lá silenciados, as notificações estão silenciadas, ou é um grupo que recebe muitas mensagens e a pessoa acaba se perdendo na quantidade de mensagens que ela recebe, e pode ser que ela não visualize ou não se dê conta desse link que você está compartilhando. Então, quando você compartilha no privado, com certeza, ao ver lá o seu contato, a pessoa vai clicar e vai saber, vai querer saber essa mensagem que você está enviando, vai querer saber que link é esse que você está sugerindo, e a gente tem uma probabilidade maior dessa pessoa aceitar o seu convite a partir da visualização da sua mensagem, tá bom? Então, eu queria que agora você estivesse aí compartilhando nas suas redes sociais o link desse programa, o programa Reflexão e Vida, para que outras pessoas também possam receber a palavra do Senhor nesta manhã de sexta-feira, tá bom? Bom, essa semana nós estivemos desde a terça-feira conversando a partir do texto de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, que é uma parábola. Jesus apresenta uma parábola, e parábola é uma ilustração, era uma forma que Jesus utilizava para tornar a sua mensagem mais compreensível, né, para ilustrar a sua mensagem. E eu vou ler novamente esse texto de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, e depois eu vou, de forma muito breve, resumir aquilo que nós já compartilhamos aqui essa semana, e então entrar no nosso assunto de hoje, ok? Então, Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Alguém dentre a multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então ele disse: Vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será?
Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então, nós já vimos aqui durante essa semana que a vida ela não consiste ou ela não se resume a correr atrás de coisas materiais. E Jesus deixa claro isso no versículo de número 15, quando ele diz: tenham cuidado, evitem todo tipo de cobiça, porque a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. A segunda coisa que nós já destacamos aqui é que a verdadeira segurança está em Deus. No versículo de número 17, o texto diz assim: e ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então, no versículo 18, ele diz: vou fazer isso, vou derrubar os meus celeiros, edificarei outros maiores e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Aquele homem achava que a sua segurança estava naquilo que ele tinha. Então ele imaginou o seguinte: olha, eu já tenho o suficiente para viver aqui muitos anos. É tanto que no versículo 19 ele diz: armazenaste muitos bens para vários anos. Então, o que é que ele pensava em fazer? Descansar, comer, beber e se alegrar, desfrutando daquilo que ele havia adquirido, achando que a sua segurança estava naquelas coisas. E aí nós aprendemos que a verdadeira segurança está em Deus. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem, ou que a gente é, ou que a gente conquista, tudo isso pode ser perdido. De repente a pessoa está numa função de destaque, num cargo de poder, mas aquela função, aquele cargo, ele vai passar. Certo? De repente a pessoa coloca a sua confiança nos seus bens, ou na sua própria saúde, ou naquilo que ela tem, e de repente tudo isso pode acabar, alguém pode levar, alguém pode destruir. A verdadeira segurança está em Deus. E aí nós vimos também, ontem inclusive falamos sobre isso, que a vida é breve e a morte é uma realidade. Então, algumas pessoas vivem como se fossem ficar aqui eternamente. Mas a vida passa, e passa rapidamente. Quando menos se espera, nós nos deparamos com a realidade da morte. A morte, como eu disse já em outras ocasiões, ela é muito democrática, ela vem para todos, independente da condição social, da classe econômica, independente da idade, a morte vem para todos. Então, nós precisamos estar preparados para esse momento de encararmos a morte, de estarmos diante de Deus para prestar contas da maneira como nós vivemos. Isso desperta em nós a necessidade de vivermos responsavelmente cada dia da nossa existência. Nós devemos fazer planos, podemos ter sonhos, ter metas, podemos trabalhar em busca de dias melhores, mas nós precisamos entender o seguinte: quem realmente conduz a nossa história, quem tem controle sobre a nossa vida é Deus. É Deus quem sabe exatamente quanto tempo nós iremos viver. E hoje eu quero então conversar com você, trazendo uma conclusão para essa parábola do rico insensato, dizendo que ter depósitos cheios de bens e o coração vazio de Deus não resolve a situação. Não adianta estar com os depósitos cheios de bens, com os celeiros abarrotados de cereais, mas estar com o coração vazio de Deus. Veja que no versículo de número 21, Jesus diz assim: assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E aqui, querido, eu quero dizer para você o seguinte: que a verdadeira riqueza não consiste naquilo que temos, nem mesmo naquilo que somos ou fazemos, mas no relacionamento com Deus. A verdadeira riqueza consiste no relacionamento com Deus, porque Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em graça, em bondade, e Ele supre cada uma das nossas necessidades e, sobretudo, Ele nos dá a salvação eterna. Então, aquele que vive preocupado apenas com as coisas dessa vida e se esquece da vida do porvir, ele é considerado por Jesus como um louco, como um insensato, como um imprudente, como um inconsequente.
Ou seja, é alguém que, na verdade, está vivendo fora da realidade e pode a qualquer momento ser surpreendido com o dia do juízo diante de Deus. Então, há pessoas que vão vivendo achando que não vão prestar contas daquilo que estão fazendo ou deixando de fazer. Nós não podemos basear a nossa existência ou a nossa vida apenas nesse tempo que estamos vivendo aqui. Porque aqui, na verdade, é um curto espaço de tempo, uma eternidade nos aguarda. Uma eternidade nos aguarda. A morte, na verdade, não é o fim. A morte é o início para a eternidade. E nós temos que estar preparados para esse momento. Então, a verdadeira riqueza consiste em vivermos para a glória de Deus. E vivermos na expectativa da eternidade na presença de Deus. Há um texto que eu gosto muito, eu tenho citado inclusive esse texto, que é João capítulo 14, versículos de 1 a 6, quando Jesus ele diz o seguinte: olha, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Então Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, veja que nesse texto de João capítulo 14, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. E ele diz o seguinte: olha, não fiquem com o coração de vocês preocupado, angustiado, inquieto. Creiam em Deus e creiam também em mim. E ele diz assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Queridos, Deus tem reservado para nós uma morada celestial. Infelizmente, algumas pessoas têm preferido viver a vida preocupado apenas com as coisas desse mundo e não buscam a Deus, não se comprometem com Deus, não se relacionam com Deus, não obedecem a Deus e às vezes não estão conscientes de que a eternidade é uma consequência daquilo que nós vivemos aqui. Então, uma pessoa que vive aqui sem buscar a Deus, sem assumir um compromisso com Deus, sem ter uma vida com Deus, infelizmente vai passar uma eternidade longe de Deus. Então, a eternidade é uma consequência daquilo que nós vivemos aqui. Então, a salvação, ela não é mérito nosso, não é resultado de esforço nosso, é resultado da graça de Deus. Mas nós precisamos crer. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, que a salvação vem pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em João 3,16, Jesus deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação não é merecimento nosso, não é fruto do nosso esforço, mas nós precisamos crer em Jesus. Em João 1,12 diz que todos quanto o receberam, todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o apóstolo Paulo ele reforça essa ideia em Romanos 1,16, quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Então é preciso crer, é preciso obedecer. É preciso viver uma vida de comunhão com Deus. É preciso entregar a vida para Jesus. Jesus, em João capítulo 3, ele conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento. Ele diz a Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem conhecedor das Escrituras. Mas ele precisava nascer de novo. Ele precisava entregar a sua vida para Jesus. Ele precisava reconhecer que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. De repente, você que está me ouvindo aqui nessa manhã, você tem frequentado a igreja, você está há anos na igreja, você tem lido a Bíblia, você tem buscado participar das reuniões, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você até já levantou a sua mão, talvez você até já foi batizado, mas ainda não entregou genuinamente a sua vida para Jesus.
Porque a salvação não é simplesmente levantar a mão na igreja e ser batizado. A salvação é entregar a vida para Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a salvação é para aquele que crê. E crer tem a ver também com obedecer. Quem crê, obedece. Então nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. E nós temos que nos preparar para esse momento de nos encontrarmos com Deus e prestarmos contas a Ele da nossa vida. Então, observe que a verdadeira riqueza, ela consiste então em vivermos para a glória de Deus e estarmos na expectativa da eternidade na presença de Deus. Jesus diz, olha, eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, o desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele na eternidade. É que nós desfrutemos da presença de Deus na eternidade. Ok? E Jesus, ele aponta para o caminho. Observe que Tomé pergunta para Jesus, mas Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho que conduz a Deus. Há uma frase, né, que algumas pessoas dizem que é assim, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma falácia. Isso não é verdade. Poderia até usar a expressão muito comum, né, ultimamente. Isso é uma fake news. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala exatamente isso, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o único caminho que conduz a Deus é Jesus. E ele também é a verdade que liberta. Jesus fala sobre isso em João capítulo 8, versículo 32 a 36. Ele diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz mais, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é a verdade que liberta. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, então, nós somos salvos por Cristo Jesus. Os nossos olhos são abertos, nós reconhecemos que somos pecadores e entregamos a nossa vida a Jesus, clamando a Ele por perdão e por misericórdia. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele também é a vida. Em João 10,10, Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E vida em abundância não é vida sem problema, é vida que se vive na presença de Deus. Essa é a vida abundante que Jesus nos garante. Essa é a vida abundante que Ele nos promete. É uma vida que se vive na presença dEle. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E vida eterna. Então, a verdadeira riqueza, queridos, não consiste naquilo que nós temos aqui. A verdadeira riqueza consiste em desfrutar da presença de Deus aqui e na eternidade. A verdadeira riqueza consiste em desfrutar da presença de Deus aqui e na eternidade. O próprio Jesus, ele nos garante em Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa presença gloriosa de Jesus em nossa vida, ela nos traz paz, ela nos traz refrigério, ela nos traz alegria. E o salmista, lá no Salmo de número 16, ele diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. A verdadeira alegria consiste em viver na presença de Deus. Então, o verdadeiro problema daqueles homens que estavam conversando com Jesus era a avareza, era a cobiça. Veja que um homem chega até Jesus e fala assim para Jesus, mestre, diga a meu irmão para que ele reparta comigo a herança. E Jesus diz, peraí, isso não é problema para mim. Eu não vim para resolver esse tipo de problema, eu não vim para isso. Jesus mostra que essa não era uma questão para ele, porque Jesus veio
para trazer salvação. E aí, a grande questão está exatamente no versículo 15, quando Jesus diz assim: cuidado, evitem todo tipo de cobiça, todo tipo de avareza, porque a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Aí Jesus mostra aqui que o nosso foco, a nossa prioridade, a nossa preocupação não deve ser nas coisas desse mundo, mas nas coisas espirituais, nas coisas eternas. Ok? Então, aquele homem que vai até Jesus e pede para que ele resolvesse o seu problema, ele tinha uma visão equivocada acerca da vida e da morte. Ele tinha uma visão equivocada. E eu pergunto então para você nessa manhã, qual é a visão que você tem a respeito da sua vida? Qual a visão que você tem a respeito da morte, do dia de prestar contas a Deus? Qual é a visão que você tem? Até que ponto isso está em seu coração? Você tem segurança de que vai passar uma eternidade na presença de Deus? Onde é que você vai passar a eternidade? Para onde você irá após a morte? É importante refletir sobre isso, porque o momento de refletir sobre isso é agora. Eu já falei, inclusive, aqui essa semana, que Jesus apresenta em outra ocasião uma outra parábola, a parábola do rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo que vivia à porta da casa daquele rico. E diz que o cachorro vinha lamber as feridas de Lázaro. E é interessante observar que quando eles morrem, aquele homem rico, ele vai para um lugar de sofrimento, um lugar de tormento, enquanto Lázaro vai para um lugar de paz, um lugar de gozo. E aqui Jesus não está dizendo que a riqueza é um problema. Até porque nós já lemos aqui que o problema é o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, o apego às riquezas, e não às riquezas em si. A grande questão é o uso que nós fazemos dessas coisas. Porque todas as coisas, na verdade, pertencem a Deus. Então, aquele homem que foi para um lugar de tormento, ele olha para Lázaro de longe e vê Lázaro ali sendo confortado, num lugar de gozo, de paz. E ele pede então para que o Senhor permitisse que Lázaro tocasse o dedo na água e molhasse a sua língua para que ele tivesse um pouco de refrigério. E Jesus disse não. Quem está de um lado não pode passar para o outro. E ele está apenas desfrutando daquilo que ele não pôde desfrutar lá, enquanto estava na terra. Então o que Jesus mostra com aquela parábola é de que o tempo que nós temos para nos preparar é agora. Porque depois da morte não dá para mudar mais. Não dá para trocar de casa. Não dá para trocar de lugar. Então, o momento de nos prepararmos para a eternidade é agora. Entregando a nossa vida para Jesus. Vivendo uma vida de comunhão com Jesus. Obedecendo a palavra de Deus. E vivendo para a glória de Deus. Então, a eternidade é o resultado daquilo que nós vivemos aqui. Então nós temos que buscar, por isso que Jesus diz em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, queridos, quem deseja passar a eternidade com Deus deve buscar viver na presença de Deus desde agora. Deve buscar a Deus desde agora. Então, Jesus está de braços abertos para nos receber, para transformar a nossa vida. E não importa o que você já fez ou deixou de fazer, o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Independente do que você já fez ou deixou de fazer, independente do que você já aprontou na vida, se você entregar a sua vida para Jesus, se você assumir um compromisso com Ele, você é salvo por Cristo Jesus. E há um detalhe, de repente você olha para a sua vida e diz assim, mas eu nunca aprontei. Eu não tenho do que me arrepender. Já sou um santo, eu mereço a salvação. Então eu quero dizer uma coisa para você. Ninguém é merecedor da salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí no versículo 24,
Ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Ok? Então, todos nós somos pecadores. Há em nós uma natureza que é inclinada para o pecado. De repente você pode até dizer que você não faz isso ou não faz aquilo e tal, mas ainda isso não faz com que você deixe de ser um pecador e carente da graça de Deus. Então você precisa reconhecer que é pecador. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, entregar a nossa vida para Jesus, assumir com Ele um compromisso, reconhecê-lo como nosso Salvador, como nosso Redentor, e então receber a vida eterna em Cristo Jesus. Onde você pretende passar a sua eternidade? Onde está o seu coração? Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, se o seu tesouro são as coisas dessa vida, o seu coração está nas coisas dessa vida, nós precisamos entender que o nosso tesouro é a comunhão com Deus. O nosso tesouro é a comunhão com o Senhor. Eu quero finalizar citando para você, lendo Lamentações capítulo 3. Esse texto é um texto muito precioso que fala das misericórdias do Senhor. Lamentações capítulo de número 3, a partir do versículo 21, o profeta Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A bondade do Senhor, ou a misericórdia do Senhor, é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Olha a diferença desse texto para a parábola do rico insensato. O rico insensato, ele diz para si mesmo: guardarei, derrubarei os meus celeiros, farei outros maiores, colocarei lá todos os meus bens, e então direi a mim mesmo: tens ajuntado bens para muitos anos, come, bebe, alegra-te, descansa. E Deus então diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Queridos, o rico insensato, ele achava que o seu tesouro era os seus bens. O profeta Jeremias, ele diz que o nosso tesouro é o Senhor. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. O meu grande tesouro é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira e que Deus nos conceda também a cada dia entendimento e sabedoria para vivermos uma vida comprometida com Ele e com a palavra dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por mais esse momento em que estivemos aqui compartilhando a Tua palavra e nós podemos ver, ó Deus, essa semana que realmente o nosso grande tesouro é o Senhor. Nós não podemos, Pai, viver presos ou apegados às coisas desse mundo, porque tudo nesse mundo haverá de passar. O nosso tesouro deve ser realmente o Senhor. E em nosso coração deve estar guardada a palavra do Senhor. Nós devemos reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós possamos também ter a esperança de passar uma eternidade na presença do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela semana que se passou. Queremos apresentar a Ti, ó Deus, esse final de semana que se aproxima. Pedimos a Tua bênção sobre todas as coisas, que tudo, ó Deus, que venhamos a fazer seja realmente para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobretudo a bênção da salvação. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia, que Deus nos conceda um ótimo final de semana e, se Deus nos permitir, na segunda-feira, 6h30 da manhã, nós temos um encontro marcado para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus. Forte abraço.